Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Zhao Feng suprimiu sua excitação enquanto segurava suas centenas de milhares de prata e deixava seu prédio. Ele nunca havia sonhado em ter tanto dinheiro antes. De volta a Seita Zhao, sua mesada era de apenas 20 pratas por mês. Provavelmente posso comprar muitos recursos para ajudar minha técnica da parede de prata. Pensou Zhao Feng. Logo, ele saiu do Palácio Guanjun, em algum lugar onde nunca tinha estado antes. O tamanho da cidade-província excedia em muito a cidade Pena do Sol. Cultivadores e carruagens podiam ser vistos em todos os lugares. Zhao Feng nem precisou perguntar as direções do mercado, ele seguiu o fluxo e chegou lá. A centenas de metros de distância, ele viu uma loja com a placa Pavilhão de Medicina nela. O poder por trás do pavilhão de medicina é realmente forte. Eles até têm uma loja na cidade-província. Os olhos de Zhao Feng brilharam de alegria. Ele tinha ido ao pavilhão de medicina algumas vezes na cidade Pena do Sol e sabia que a qualidade dos produtos que eles tinham lá era alta. 3 ervas do luar da floresta. Medula preciosa de jade da neve. Pílula de conexão de ossos. Últimas 7 entranhas de cobra venenosa. Zhao Feng ficou tonto só de olhar para a variedade de itens. Zhao Feng abriu o olho esquerdo e examinou todos os itens. Em um instante, ele havia memorizado todos os nomes, aparências e descrições. Os milhares de pílulas, remédios e recursos levariam anos para um aprendiz marcial memorizar, mas Zhao Feng usou apenas algumas respirações para selá-los em sua mente. Ele então fechou os olhos e examinou os itens em sua cabeça para tentar encontrar o que precisava. Precisa de alguma coisa? Um aprendiz de artes marciais se aproximou e disse respeitosamente. Ele sentiu que a aura de Zhao Feng era muito mais forte que a dos outros. Sim. Zhao Feng logo disse. 3 pacotes de pó de fortalecimento ósseo, 3 pílulas de fortalecimento corporal de condensação de sangue, 3 pílulas de armazenamento de chi e uma pílula de coleta do sol. Ele imediatamente mencionou 4 itens. O aprendiz de artes marciais perguntou tremendo. Você tem certeza que quer isso? Pó de fortalecimento ósseo, um dos melhores recursos para auxiliar nas técnicas de fortalecimento corporal, custa cerca de 39.000 pratas por pacote. Um cultivador próximo exclamou. Zhao Feng pediu 3 de uma vez. Pequeno amigo, você tem certeza de que não está brincando? Um mestre de pílulas de meia-idade se aproximou e liberou sua aura de 6º nível. Mestre da pílula mal. Os fabricantes de pílulas e aprendizes próximos olharam para ele respeitosamente. Imediatamente, a situação aqui chamou a atenção de muitos outros. Brincadeira? Eu não tenho esse hábito. Zhao Feng sorriu levemente. O mestre Malpio se aproximou e disse calmamente. Amigo, esses itens preciosos somam um total de 40.000 pratas. Tem certeza de que pode pagar por eles? Era óbvio que o mestre da pílula mal não acreditava que Zhao Feng tivesse tanta prata. 40.000 pratas. Os clientes próximos respiraram fundo e suspiraram. Eles não teriam pensado que os poucos itens que um jovem de 14 anos chamou custariam 40.000 pratas. Sim. Zhao Feng olhou de volta para o mestre da pílula. A raiva apareceu no rosto do mestre das pílulas mal porque, se Zhao Feng realmente acreditasse, o alto nível do pavilhão da medicina apareceria. Embora o mestre da pílula mal não tenha gritado, sua aura de 6º nível se expandiu. Você acha que eu não tenho o direito de fazer isso? Zhao Feng disse friamente enquanto uma força interior caótica era liberada dele. Instantaneamente, o ar pareceu congelar e os clientes próximos tiveram a sensação de estarem sufocados. O mestre da pílula mal enrijeceu-se e sentiu que sua força interior havia sido suprimida. Felizmente, a aura durou apenas um segundo antes de desaparecer. Além das 7 ou 8 pessoas que estavam por perto, ninguém mais sentiu nada. O que está acontecendo? Um aprendiz de pílula nem sabia o que tinha acontecido. Suor frio apareceu nas costas do mestre da pílula mal. Por favor, siga-me até o 2º andar. De acordo com as regras do pavilhão da medicina, se mercadorias equivalentes a 20.000 pratas fossem trocadas, elas teriam que ir para o 2º andar. A mudança de atitude do mestre da pílula mal deixou algumas pessoas curiosas, mas algumas sentiram a aura poderosa que apareceu e desapareceu em um instante. Marcial. Mestre marcial. Um cultivador de 5º nível murmurou amargamente para si mesmo. Mas como sua voz era muito suave, ninguém mais ouviu. Aqueles que sabiam da verdade ficaram chocados, como se tivessem perdido suas almas. O mestre da pílula mal olhou profundamente para Zhao Feng e então levantou sua mão. Ele nunca tinha visto um mestre marcial tão jovem antes. Uma vez que alguém se tornasse um mestre marcial, eles seriam olhados com admiração por aprendizes e artistas marciais. Mestres marciais não eram apenas símbolos de poder, eles eram símbolos de status também.
Mas esse jovem de apenas 14 anos já havia alcançado esse nível. Não precisa, estou ocupado. Só troque aqui. Zhao Feng balançou a cabeça. Isso imediatamente deixou o mestre das pílulas mal um pouco sem graça, mas ele não conseguiu resistir, então teve que trocar ali mesmo. Pó de fortalecimento ósseo, 39.000 por pacote, 3 pacotes igual a 117.000, pílulas de condensação de sangue, uma pílula, 32.000 pratas, 3 pílulas, 96.000 pratas, pílulas de armazenamento de Qi, uma pílula, 44.000 pratas, 2 pílulas, 88.000 pratas, pílula de coleta do sol, 80.000 pratas cada. Tudo isso totaliza 381 pratas. Anunciou o mestre das pílulas mal. 381.000 de prata. Os clientes próximos respiraram fundo. Era preciso saber que uma fera mortal inteira valia apenas 30.000 pratas e eles tinham que arriscar suas vidas e ir para as profundezas da floresta das nuvens celestes para fazer isso. Nem mesmo os mestres marciais ousariam entrar nas profundezas da floresta das nuvens celestiais. Aqui está a prata. Zhao Feng pegou uma pilha grossa de prata e colocou em cima do banco. O número está correto. O mestre da pílula mal pôde confirmar se era moeda corrente legal ou não ao olhar se havia um selo do Pacto dos 13 Países. O Pacto dos 13 Países incluía o País das Nuvens e o País do Fogo do Bordo. Esse pacto também era chamado de Pacto dos 13 Países Céu e Nuvem e todos eles usavam as mesmas moedas para facilitar o comércio. Logo, o mestre da pílula mal e outros dois foram pegar o que Zhao Feng queria. Pó para fortalecimento ósseo X3 pacotes, pílulas para condensação de sangue X3, pílulas para armazenamento de XX2, pílula para coleta de sol X1. Zhao Feng confirmou que não havia nada de errado. Este jovem pode sacar uma grande quantia de dinheiro. Os olhos de alguns cultivadores no pavilhão da medicina brilharam. 2 deles até o seguiram com rostos turvos. Eles não conheciam o verdadeiro cultivo de Zhao Feng. Mestre da pílula mal, aquele cliente. Um aprendiz de pílula viu que algo estava errado. A segurança do cliente fora do pavilhão de medicina não tem nada a ver conosco. Além disso, o cultivo e a origem deste cliente. O mestre da pílula mal não se preocupou com Zhao Feng. Um mestre marcial de 14 anos deve ter uma sólida formação. Assim que Zhao Feng saiu do pavilhão, ele sentiu 2 pessoas o seguindo. Ele deu uma risada fria, mas não se incomodou com elas. Sendo discípulo do Lorde Guanjun, ele podia fazer quase tudo o que quisesse na província de Guanjun porque seu mestre era o suzerano aqui. Jovem mestre. Assim que Zhao Feng entrou no Palácio Guanjun, o chefe da guarda de 6ª patente veio e o cumprimentou. 8 artistas marciais, incluindo o chefe da guarda, ficaram de pé respeitosamente. Talvez os guardas normais não soubessem do passado de Zhao Feng, mas o chefe dos guardas tinha algumas conexões e conhecia a identidade de Zhao Feng. Palácio Guanjun. Os 2 que o seguiam pularam. Os passos deles pararam imediatamente. Eles ficaram ainda mais desesperados quando viram o chefe da guarda cumprimentar Zhao Feng respeitosamente. Palácio Guanjun. Esta cidade gigantesca controlava outras 12 cidades e aqueles que poderiam ser chamados de jovens mestres deveriam ter conexões com naquela pessoa. Pensando até aqui, suor frio apareceu nos 2 artistas marciais. Apenas um passo adiante, e eles estariam no inferno. Palácio de Guanjun. Zhao Feng voltou para casa e pediu ao servo que preparasse uma banheira com água quente para que ele pudesse colocar seu pó de fortalecimento ósseo. O pó de fortalecimento ósseo era semelhante ao outro pó que ele havia usado antes, só que centenas de vezes melhor. Ouvi dizer que o pó de fortalecimento ósseo tem efeitos extremamente bons para técnicas de fortalecimento corporal. Gostaria de saber se será útil para minha técnica da parede de prata. Zhao Feng começou a mergulhar na água medicinal. A água fervente poderia facilmente queimar a pele de pessoas normais, mas não teve efeito no corpo forte de Zhao Feng. A água de repente começou a borbulhar e se transformou em uma cor vermelho-púrpura como uma flor desabrochando. Zhao Feng sentiu uma dor lancinante vindo de seu corpo e ela lentamente se infiltrou em seu sangue e medula. Que remédio poderoso! Suor frio surgiu na testa de Zhao Feng, mas ele conseguiu não gritar. De acordo com o que estava escrito no pacote do pó de fortalecimento ósseo, os 7º classificações normais precisavam dividir um pacote ao meio e usá-los separadamente. Zhao Feng estava confiante de que sua técnica da parede de prata era uma técnica de fortalecimento corporal de primeira linha e então ele usou um pacote inteiro. Ele não sabia que seu corpo havia sido alterado pelo olho misterioso e que ele poderia absorver mais remédio de uma só vez. Zhao Feng sentiu chiados de calor sendo liberados de seu olho esquerdo, o que esfriou todo o seu corpo. E permitiu que ele absorvesse o remédio em um ritmo mais rápido. A quantidade e a velocidade com que ele absorvia o pó eram pelo menos 2 vezes mais rápidas do que as dos outros, razão pela qual ele sentia que o medicamento era extremamente poderoso e puro. Por algumas horas, Zhao Feng suprimiu a dor que faria uma pessoa normal desmaiar.
Meio-dia depois, Zhao Feng finalmente se ajustou à dor. Neste momento, ele circulou lentamente a técnica de respiração de retorno, o que o ajudou a absorver o medicamento de forma mais uniforme. Um dia e uma noite inteiros depois, Zhao Feng finalmente conseguiu ingerir todo o remédio, mas ainda havia alguns resquícios dentro de seu corpo. Não é de se admirar que seja um item precioso para o fortalecimento do corpo. Zhao Feng sentiu que o aumento na técnica da parede de prata era muito óbvio. Antes, a técnica da parede de prata simplesmente parava de progredir quando alcançava o 6º nível. Isso era exatamente como o terceiro guarda havia dito. Técnicas de fortalecimento do corpo sagrado são fáceis de aprender, mas conforme progride, fica mais difícil. Foi bom que o corpo de Zhao Feng tenha sofrido uma mudança ao se fundir com o misterioso olho esquerdo, o que aumentou a taxa de absorção do medicamento. Depois de usar um pacote de pó para fortalecimento ósseos, Zhao Feng pensou nos outros recursos que tinha em mãos: pílula para coleta do sol, 3 pílulas para condensação do sangue e 2 pílulas para armazenamento de Qi. A pílula de condensação do sangue também ajudou a melhorar o corpo. Ele se lembrou profundamente do que o Lord Guanjun havia dito, que os 9 níveis do caminho marcial se concentravam no corpo. O uso das pílulas de armazenamento de Qi era para purificar a força interior de alguém e ele as comprou para sua técnica de respiração de retorno. A última pílula de coleta do sol custou 80.000 pratas e podia aumentar o cultivo de homens que treinavam as leis Yang. Corpo, força interior, cultivo. Os 4 itens que Zhao Feng comprou estavam focados em todos os 3, sendo o primeiro o mais importante. Em seguida, Zhao Feng comeu uma pílula de condensação de sangue, que poderia fortalecer o corpo. Essa pílula também levou mais 2 a 3 dias para Zhao Feng absorver completamente. Depois de tomar esta pílula, Zhao Feng sentiu que tanto seu corpo quanto sua técnica parede de prata aumentaram em poder. De acordo com a ordem, o próximo que ele iria comer eram as pílulas de armazenamento de Qi. Sob o fato de que sua fundação corporal era extremamente forte, Zhao Feng sentiu que sua força interior aumentava aos trancos e barrancos. Isso o deixou totalmente ciente do fato de que a fundação deve ser sólida. Durante a metade do mês seguinte, Zhao Feng se concentrou apenas na técnica da parede de prata e na técnica de respiração de retorno. Os 3 pacotes de pó para fortalecimento ósseo, as 3 pílulas de condensação de sangue e as 2 pílulas de armazenamento de Qi foram todos usados. Neste momento, sua técnica de parede de prata havia alcançado os estágios finais do 6º nível. Neste nível, o corpo de Zhao Feng era tão forte quanto prata e quando ele ativava a técnica de parede de prata, um brilho prateado fraco aparecia em seu corpo como se ele fosse uma estátua invencível. Mesmo que eu não use força interior, posso enfrentar 7ª classificações normais sem problemas. Zhao Feng pensou. Isso acontecia apenas no 6º nível. Se ele alcançasse o 7º, ele poderia eliminar quase qualquer mestre marcial do 7º nível, a menos que o oponente também tivesse aprendido uma arte marcial sagrada. Em seguida, Zhao Feng iria comer a pílula de coleta do sol. Zhao Feng deixou isso para o final porque queria fortalecer sua base, o que o ajudaria a absorver melhor o assunto. Fechando os olhos, Zhao Feng comeu a pílula de coleta do sol. Após atingir o 7º rank, o progresso do cultivo de Zhao Feng desacelerou. Imediatamente, Zhao Feng sentiu uma onda de calor se espalhar por todo o seu corpo. A energia desta pílula precisava ser liberada e absorvida lentamente. Zhao Feng levou 7 a 8 dias inteiros com a circulação da técnica de respiração de retorno sem parar para absorver toda a energia. 8 dias depois, Zhao Feng havia absorvido quase toda a energia. Neste momento, a luz verde na dimensão do seu olho esquerdo havia atingido 6 metros. Um mês de trabalho duro não fez o cultivo de Zhao Feng atingir o pico do 7º nível. Não acredito que Beimo esteja quase no 9º nível, já que o cultivo diminui muito depois do 7º. Zhao Feng pensou consigo mesmo. Foi bom que sua técnica da parede de prata tivesse atingido o pico do 6º nível e isso estabeleceu uma base sólida para ele, o que lhe deu confiança de que poderia atingir o 8º nível em 3 meses. Zhao Feng podia sentir o poder dentro dele enquanto respirava. Agora, a qualidade e a quantidade de sua força interior aumentaram dramaticamente. Nenhum 7º ranquear deve ser meu oponente agora. Eu posso até ser capaz de enfrentar alguns 8º ranquears normais, mas não há chance de vencer se eu encontrar um monstro como Beimo. Zhao Feng estimou sua força. Ele poderia desafiar aqueles do 8º nível e ele poderia até ter uma chance de vencer se eles fossem cultivadores normais do 8º nível. Se eles fossem prodígios como Nan Gongfen ou Beimon, eles teriam pelo menos artes marciais de nível meio sagrado. Ele não poderia vencê-los, pois estes últimos também tinham força para desafiar aqueles de níveis mais altos. Assim como Beimon, ele já havia matado um cultivador de 9ª categoria. Zhao Feng finalmente saiu da mediação isolada depois de um mês. Nesse momento, um servo relatou a ele: "Jovem mestre, enquanto você estava em meditação isolada, Lady Zhao Yufei e o jovem mestre Feng Yanhui vieram procurá-lo." Zhao Feng esticou o corpo enquanto saía lentamente de casa.
A casa de Feng Anil e a casa de Zhao Yufei não ficavam muito longe. Logo, os três se encontraram. Irmão Zhao, parece que você melhorou bastante em um mês. Feng Anil deu um leve sorriso e ficou um pouco curioso. Ainda não é bom o suficiente comparado ao irmão Feng. Zhao Feng descobriu que Feng Anil quase atingiu o limite da 7ª classificação, sem manchar o nome do maior gênio dos 10 guardas do céu. Zhao Yufei também cresceu aos trancos e barrancos, alcançando a 7ª posição. Hoje, os três jovens discutiram suas habilidades e o outro queria lutar. Zhao Feng também não rejeitou essa noção e lutou com os dois. O resultado final foi que Zhao Feng lutou contra Feng Anil e até ficar paralisado, enquanto Zhao Yufei perdeu por pouco. Durante o combate, Zhao Feng usou apenas 60 a 70% do poder de sua técnica parede de prata e conservou um pouco o poder de suas outras habilidades, como o dedo estelar e passo transparente de fumaça. Mesmo assim, Zhao Feng ficou surpreso com a força de Feng Anil, pois este último pode ter escondido sua força também. Mas quem ficou chocado foi Feng Anil. Ele não teria pensado que, depois de apenas um mês, Zhao Feng seria capaz de lutar em pé de igualdade com ele. Enquanto eles lutavam, Zhao Feng percebeu que tanto Feng Anil quanto Zhao Yufei também haviam treinado algumas artes marciais de nível meio sagrado. Sendo discípulos do Lorde Guanjun, podemos ir ao Salão do Tesouro e escolher um total de 10 artes marciais semi-sagradas. Feng Anil disse a ele. Essa notícia fez Zhao Feng pular de alegria. Não é de se espantar que o terceiro guarda e Beimo não parecessem colocar artes marciais meio sagradas em seus olhos. A vantagem que eles ganharam por serem discípulos do Lorde Guanjun era grande demais. Zhao Feng decidiu ir ao Salão do Tesouro quando teve tempo. Sim, esqueci de te contar que Nangonfa nos convidou para lutar um com o outro em 3 dias e Beimo também estará lá. Feng Anil disse. Zhao Feng estava ansioso pelo treino porque não sabia o quão fortes os outros eram. Ainda faltavam 2 ou 3 dias até lá e, antes disso, Zhao Feng precisava ir ao Salão do Tesouro. O Salão do Tesouro continha muitos livros, incluindo livros sobre história, medicina e artes marciais. Os livros aqui eram super raros. Mas sendo discípulo do Lorde Guanjun, Zhao Feng podia lê-los a qualquer hora que quisesse. Zhao Feng foi para a seção de artes marciais onde os livros de classificação mais alta alcançaram a classificação meio sagrado. Classificações meio sagradas eram bem raras até mesmo para mestres marciais. Se alguém não provasse seu valor, não tinha o direito de recebê-los. No entanto, Zhao Feng podia vir aqui e ler qualquer um deles, mas ele só podia tirar 10 livros. Usando seu olho esquerdo, Zhao Feng leu rapidamente todos os livros em que estava interessado. Até agora, todas as suas artes marciais eram tecnicamente artes marciais meio sagradas. As habilidades que Zhao Feng obteve de Beimo e terceiro guarda eram todas artes marciais meio sagradas de primeira linha. Especialmente a técnica de respiração de retorno, era quase uma arte marcial sagrada. Parece que não preciso escolher outra arte marcial meio sagrada agora. Zhao Feng concluiu. Se houvesse um problema, seria dedo estelar. Mas se fosse mesclado com postura parcial do vento, seria extremamente poderoso e ele não queria gastar muito tempo para focar em outra habilidade ofensiva. Zhao Feng preferiria gastar mais de sua energia nas 4 postura do vento fluente, postura tornado, postura parcial do vento e postura do vento ardente. Agora que Zhao Feng havia aprendido quase completamente a postura do vento fluente, ele passou para a postura do tornado. Desde que viu as artes marciais sagradas, ele vagamente percebeu que essas 4 posturas do vento não eram normais. Apenas uma postura incompleta tinha muito poder. Dentro da dimensão do seu olho esquerdo, Zhao Feng podia abrir as memórias de muitas cenas, incluindo as 4 posturas do vento e a misteriosa palma do vento. Zhao Feng descobriu que as duas se complementavam e eram semelhantes em muitos aspectos. Ele então tirou todas as habilidades que ele achava interessantes e as copiou em sua mente para expandir seu conhecimento. Depois disso, ele então passou para a seção de História e Geografia. Como ele nasceu em um clã de ramo fracos, Zhao Feng não tinha muito conhecimento do mundo exterior. A geografia e a história eram limitadas aos 13 países nuvem do céu. A floresta das nuvens celestiais é enorme. Ela se estende por 13 países. Zhao Feng ficou um pouco atordoado. Como o nome diz, os 13 países tinham um pacto de se unir para enfrentar o inimigo. Que tipo de inimigo precisaria de 13 países para se unir? Zhao Feng rapidamente folheou os livros de história. Nos últimos 1000 anos, os 13 países ficaram presos entre 2 países fortes, país rico no céu e o país de sangue metálico. Os 2 países estão em guerra há milênios e se algum deles vencer, isso significa a destruição dos 13 países. Zhao Feng ficou chocado quando disse isso. Há muito tempo, ele pensou que a cidade Pena do Sol já era enorme e que o país da nuvem era apenas um sonho. Mas agora os 13 países, incluindo o país da nuvem, lutam para sobreviver entre os 2 países fortes. Uma vez quebrado o equilíbrio entre os dois, o pacto dos 13 países seria destruído. Continente do Norte.
Zhao Feng descobriu que o livro de geografia dizia que os dois países fortes eram apenas um dos muitos no continente norte. Durante a metade do dia seguinte, Zhao Feng digeriu as informações que aprendeu. Mas de alguma forma, apenas de alguma forma, ele sentiu que o livro havia tocado apenas um canto de uma montanha. 3 dias se passaram num piscar de olhos. Naquela manhã, Feng Yanhui, Zhao Yufei e Zhao Feng foram todos à casa de Nangonfa. Lord Guanjun na verdade tinha dezenas de discípulos externos, mas apenas 5 a 6 deles eram da mesma geração, incluindo Nangonfa, Feng Yanhui, Ao Feng e Zhao Yufei. Além deles, havia um jovem chamado Yig Qinshan com cerca de 16 a 17 anos de idade, que estava na 8ª posição. Irmão Nangonfa, você não vai me apresentar esses novos rostos? Yang Qinshan gritou alto e parecia muito entusiasmado. Nangonfa sentiu uma dor de cabeça chegando quando apresentou os 3 a Yang Qinshan. Por que aquele garoto Beimo não está aqui? Esse cara está treinando a habilidade ondulando, espero que ele enlouqueça. Yang Qinshan riu. Os poucos com a mesma idade estavam todos aqui, exceto Beimo. Naquela época, a boca de Yang Qinshan nunca parou. Nangonfa se sentiu impotente, mas Yig Qinshan era mais forte do que ele. Ele está aqui. Yang Qinshan exclamou. Um jovem inexpressivo entrou, era Beimo. Irmão Bei, você finalmente chegou. Nangonfa soltou um suspiro. Beimo olhou para os outros, então sentou-se e começou a cultivar novamente. Enquanto Zhao Feng e os outros dois estavam confusos, Nangonfa e Yang Qinshan agiram como se isso fosse normal. Os discípulos todos discutiam o que tinham aprendido e, às vezes, mostravam suas habilidades. No meio disso, eram principalmente Nangonfa e Yig Qinshan falando, enquanto os outros 3 contribuíam de vez em quando. Quanto a Beimo, ele era como um bloco de madeira que apenas ficava sentado ali e cultivava. Logo, os jovens decidiram lutar. Quem quer brincar comigo? Yang Qinshan disse entusiasticamente. Eu vou. Feng Yanhui saiu e enfrentou Yang Qinshan, que se suprimiu até o pico do 7º posto. As duas figuras entraram em choque em uma pequena área. Posição de ataque na montanha. Yang Qinshan de repente usou uma arte marcial sagrada e estendeu a palma da mão, fazendo o ar ondular. Postura da ilusão celestial. Feng Yanhui usou sua arte marcial sagrada incompleta e, instantaneamente, sua figura se tornou como a lua, borrada e rápida, mas ele ainda estava pressionado por Yig Qinshan. Cerca de 20 movimentos depois, Feng Yanhui estava suando e isso com Yang Qinshan suprimindo seu cultivo. Depois disso, Ao Yufei subiu e trocou alguns movimentos com Yang Qinshan, com este último suprimindo seu cultivo ao nível dela também. Embora Zhao Yufei tenha tido um desempenho melhor do que o esperado, ela ainda perdeu cerca de 30 movimentos depois. Yang Qinshan treinou muitas artes marciais semi-sagradas a um nível alto e parece que ele também tem artes marciais sagradas completas. Depois que Feng Yanhui e Zhao Yufei perderam, foi a vez de Zhao Feng. É a minha vez? Zhao Feng se levantou. Me deixe ir. Um sorriso apareceu nos lábios de Nangonfa quando ele tomou o lugar de Yang Qinshan. Yang Qinshan sentiu-se levemente curioso. Por que Nangonfa sairia e enfrentaria Zhao Feng? Mas ele não o recusou e deu a vaga para Nangonfa. Zhao Feng sabia que suas palavras desagradaram Nangonfa na última vez, quando estavam saindo do salão marcial espiritual. Irmão Zhao Feng, relaxe, vou suprimir meu cultivo até o 7º nível, assim como você. Nangonfa disse com retidão. Zhao Feng não se incomodou com nenhuma palavra e apareceu instantaneamente atrás de Nangonfa. Todo o processo foi em completo silêncio. Tão rápido. Zhao Yufei e Feng Yanhui ficaram surpresos. Zhao Feng tinha usado passo transparente de fumaça, cuja especialidade era o silêncio. Dedo estelar. Zhao Feng imediatamente usou seu dedo estelar do pico do 4º nível, que cuspiu uma linha de luz azul. Nada mal. Nangonfa sorriu e casualmente acenou com a manga, o que facilmente interrompeu o ataque de Zhao Feng. Tão casual. Zhao Feng estava cheio de solenidade, o oponente provavelmente havia treinado uma arte marcial sagrada que poderia destruir instantaneamente seu dedo estelar. Após resolver o ataque, Nangonfa então empurrou sua palma e enviou círculos de ar branco em Zhao Feng. Este último queria se esquivar, mas sentiu uma força o impedindo. No centro, Nangonfa sugou toda a terra, folhas e galhos. A força de sucção divina do irmão Nangonfa pareceu melhorar novamente. Yang Qinshan riu. Dedo de estrela de uma linha. Zhao Feng avançou em vez de recuar e usar a força de tração, ele imediatamente usou o movimento mortal do dedo estelar. O dedo de Zhao Feng foi esfaqueado repetidamente e enviou raios de uma linda luz azul. O poder é realmente forte, mas não tem efeito contra mim. Nangonfa riu enquanto estava no mesmo lugar e esfregou as mãos. Camadas de ondas de ar branco começaram a girar em volta do corpo de Nangonfa. Quando os ataques de Zhao Feng o alcançavam, o poder diminuía e finalmente desaparecia. Assim como Zhao Feng foi capaz de afundar em uma situação perigosa. Postura do vento fluente.
A figura de Zhao Feng de repente se fundiu às camadas de ar branco e ele pareceu ser um com elas. Dedo de estrela de uma linha. Os ataques de Zhao Feng pareciam depender do vento. Esse pirralho consegue resolver minha arte marcial sagrada. A expressão de Nan Gongfan finalmente mudou. O desempenho de Zhao Feng também surpreendeu Feng Yaniu, Zhao Yufei e Yang Qinshan. Esse garoto não é simples, para ser capaz de atacar dentro do raio da força de sucção divina do irmão Nan Gongfan. Yang Qinshan riu alto. A figura de Zhao Feng era como o vento enviava raios de meteoros para a frente. Postura do vento fluente fez sua velocidade ofensiva melhorarem dramaticamente. A força de sucção divina de Nan Gongfan usou a força interior para controlar o vento e criar um tornado, mas Zhao Feng usou sua postura do vento fluente para resolver isso e fez com que o rosto de Nan Gongfan ficasse ligeiramente escuro. Estando sob o mesmo mestre, ele queria dar uma lição em Zhao Feng, mas não esperava que o oponente fosse tão problemático. Tornado de redemoinho. Nan Gongfan exclamou enquanto o tornado original de repente se tornou caótico e se espalhou em todas as direções. A força do vento poderia facilmente destruir uma casa em pedaços. Que movimento assustador! Zhao Feng sentiu seu peito ser esmagado e o vento soprar em suas roupas. Este é o poder de uma arte marcial sagrada. O olho esquerdo de Zhao Feng apertou enquanto ele tentava sentir a mudança na força interior de Nan Gongfan. Sua técnica de parede de prata do pico do 6º nível permaneceu sólida contra a onda de ar destrutiva. O olho esquerdo de Zhao Feng encontrou o padrão e a profundidade por trás dos movimentos de Nan Gongfan e ele percebeu que eram semelhantes à sua postura do vento tornado. Ele então abriu a capacidade do olho esquerdo e copiou essa cena em sua mente. Instantaneamente, uma cena de Nan Gongfan usando seu tornado apareceu na dimensão de seu olho esquerdo. Dentro da dimensão, a cena podia ser reproduzida dezenas de vezes mais devagar e podia ser vista de ângulos diferentes. Logo, Zhao Feng descobriu que as percepções dessa habilidade eram semelhantes aos da postura do tornado. Quinto movimento do dedo estelar. Zhao Feng se moveu com o vento e enviou um dedo perfurante que deixou pontos de luz verde para trás. Em um instante, o dano do dedo estelar aumentou dramaticamente. Quinto nível do dedo estelar. Feng Yaniu e Zhao Yufei ficaram chocados. Dedo estelar era famoso no país da nuvem por ser difícil de treinar e ter grandes riscos. Essa habilidade tinha um total de 7 níveis. Se alguém alcançasse o quarto, poderia liberar sua força interior para fora do corpo sem nem mesmo atingir o 7º nível. Quando treinada para o 5º nível, os ataques seriam como um meteoro, rápidos e lindos. O que a tornava ainda mais aterrorizante era que Zhao Feng conseguia ver as falhas na força de sucção divina de Nan Gongfan e então ele mirou lá. Como esse cara fez isso acontecer? A expressão de Nan Gongfan finalmente mudou enquanto ele rapidamente explodia suas camadas de vento. Um buraco de 3 metros foi aberto onde os dois trocaram golpes. Em certo ponto, o cultivo de Nan Gongfan excedeu o limite do 7º nível. A figura de Zhao Feng pousou no chão ilesa. Como sua técnica da parede de prata havia alcançado o pico do 6º nível, ele quase poderia receber qualquer golpe de Nan Gongfan de frente se este suprimisse seu cultivo abaixo do 8º nível. Obrigado. Zhao Feng sorriu enquanto retornava ao seu assento em silêncio. Irmão Zhao Feng. Ainda não terminamos. Nan Gongfan estava levemente bravo. Quero dizer, sério. Irmão Nan Gongfan, seu cultivo excedeu o do irmão Zhao Feng naquela época. Como um irmão mais velho, você não deveria usar um cultivo mais alto para derrotá-lo, certo? A voz de Yang Qinshan soou. Era óbvio que se os dois tivessem o mesmo cultivo e posição, Nan Gongfan não conseguiria derrotar Zhao Feng. Eu o subestimei. Da próxima vez, vou lutar seriamente com o irmão Zhao. Nan Gongfan disse enquanto retornava ao seu assento. Fala sério? Zhao Feng entendeu o significado dessas duas palavras. Se eles lutassem seriamente, isso significaria que Nan Gongfan queria usar seu cultivo de 8º nível. Dentro da sala, os discípulos não sabiam que a luta não havia passado despercebida. Irmão Ye, esse Zhao Feng é melhor do que o esperado. Sua técnica da parede de prata atingiu o pico do 6º nível e uma habilidade problemática como o dedo estelar também atingiu o 5º nível. Não só isso, ele parece ter percepções sobre uma arte marcial sagrada. O terceiro guarda ficou um pouco surpreso. Você não pensou em quem o trouxe aqui? Ele Niun disse confiantemente. Os dois viram a batalha entre Zhao Feng e Nan Gongfan. A performance de Zhao Feng foi melhor do que o esperado. Nada mal. Parece que meus olhos falharam dessa vez. Uma voz soou nos ouvidos dos dois. Sim. O terceiro guarda e ele Niun assentiram instintivamente. Espere. Não. No instante seguinte, os dois pularam e exclamaram. Mestre! Virando-se, não havia uma única figura por perto. Mas a voz do Lorde Guanjun definitivamente soou em seus ouvidos. Os dois escanearam os arredores e encontraram Lorde Guanjun sentado de pernas cruzadas em uma árvore a algumas centenas de metros de distância.
Sua aura parecia ser uma com a árvore, sem prestar muita atenção, era fácil perdê-lo. A disputa entre os discípulos não chegou apenas aos ouvidos do terceiro guarda e de Elinium, mas também ao Lorde Guanjun. Mas pensando bem, era bem lógico, já que o Palácio Guanjun era o domínio do Lorde Guanjun. Tudo o que acontecia ali não escapava de sua mente e essas pessoas eram seus discípulos. O mestre está levando esse treino muito a sério. O terceiro guarda e Elinium se entreolharam e viram o choque nos olhos um do outro. Os olhos do Lorde Guanjun focaram mais em Beimon. Cada um deles teve um bom desempenho, com Zhao Feng dando uma pequena surpresa. Mas, obviamente, Lorde Guanjun se importava mais com seu discípulo principal, Beimon. Beimon, não brigamos há muito tempo. Yang Qinshan sugeriu. Em termos de força, Ib Qinshan era ligeiramente mais forte que Nangonfan e ficou atrás de Beimon. Zhao Feng e os outros também tinham olhares interessados. Beimon era um monstro aos olhos deles. Combate solo, muito chato. Beimon se levantou e não rejeitou a ideia de lutar. Você quer dizer? As sobrancelhas de Nangonfan e Ib Qinshan se contraíram. Zhao Feng sabia vagamente o que Beimon queria dizer. Vocês 5 podem vir de uma vez. A voz de Beimon estava calma, como se ele estivesse apenas dizendo uma coisa trivial. O quê? De uma vez? Os jovens presentes ficaram todos chocados. Ao mesmo tempo, expressões de raiva apareceram nos rostos de Nangonfan e Ib Qinshan. O quê? Você está com muito medo? Beimon caminhou lentamente entre as 5 pessoas. Feng Anil entrou no círculo de batalha. Imediatamente, Yang Qinshan e Nangonfan seguiram e cercaram Beimon. Como Zhao Feng e os outros dois tinham menor cultivo, eles ficaram um pouco mais distantes. O clima era extremamente tenso. Beimon alcançou o pico da 8ª classificação, enquanto o outro lado tinha 2 8ª classificações e 3 7ª classificações. Ele está sendo muito arrogante? Pensou Zhao Feng. Neste momento, o terceiro guarda e Elinium prenderam a respiração enquanto se concentravam na batalha. Força de sucção divina. Nangonfa liderou o ataque e lançou uma palma de círculos de ar branco em direção a Beimon. Uma força mortal de atração apareceu imediatamente no corpo de Beimon, mas este ficou imóvel como uma rocha. Era como se seus 2 pés estivessem profundamente enterrados no chão. Avalanche. Yang Qinshan exclamou enquanto enviava uma poderosa palma em direção a Beimon. Ele e Nangonfan foram os principais ataques, enquanto os outros 3 foram os apoiadores. Dedo estelar. Ilusão da lua quebrada. Dança das 1000 folhas? Zhao Feng, Feng Anil e Zhao Yufei atacaram de lado. Dos 3, o movimento de Zhao Feng poderia ameaçar a 8ª posição enquanto os ataques dos outros 2 quase conseguiram. Imediatamente, uma enxurrada de ataques foi direcionada a Beimon. Bom. Onda de destruição. Beimon ficou parado e de repente abriu os braços. Ao fazê-lo, ondas de força interior varreram em direção ao seu entorno. Os ataques de Nangonfan e Yang Qinshan foram imediatamente dissolvidos e outra onda os fez voar. Nangonfan imediatamente cuspiu um bocado de sangue, enquanto Yang Qinshan ficou pálido e sofreu ferimentos internos. Outra ondulação dissolveu imediatamente os ataques de Zhao Yufei, Feng Anil e Zhao Feng e fez os 2 primeiros voarem. A energia restante levantou uma camada de poeira, que bloqueou a cena. Fim dos capítulos do 86 ao 89. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!